projeto, na verdade, que a gente vai falar agora sobre a pesca no Rio Grande do Sul é bem semelhante ao projeto que foi apresentado agora, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Basicamente, as linhas temáticas eram as mesmas, com a inclusão, acho, diferencial da questão também da estimativa de abundância e distribuição da toninha através dos sobrevoos. Então, esse é o título, né, do projeto, Conservação da Toninha Litoral Norte do Rio Grande do Sul, integrando a pesquisa e o conhecimento das comunidades pesqueiras. São várias instituições ali que estão envolvidas, né, o GEMARS sendo a instituição proponente, mas várias outras também presentes, né, várias universidades, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a Federal, a Unicinos, a Universidade Federal Fluminense e a FURG lá em Rio Grande, exatamente para tentar ter um panorama geral da FMA3 dentro do Brasil. O projeto ele, tem como objetivo, né, conseguir atender as 4 linhas temáticas principais que estavam no edital, estimar a mortalidade da toninha para essa região do Rio Grande do Sul, avaliar o cumprimento e o efeito dessa instrução normativa relativa ao EMALI, avaliar a percepção também do setor pesqueiro em relação a essa normativa e a captura também da toninha, e, por fim, também elaborar uma proposta em conjunto com o setor pesqueiro. Aqui é só para situar, né, hoje, a localização então, do projeto é na FMA3, então pega, na verdade, todo o Rio Grande do Sul. Hoje a gente sabe que a FMA3, a divisão, né, está um pouco mais acima, mas, de qualquer maneira, o edital trazia como FMA3 o litoral do Rio Grande do Sul como limite, né. Essa já é uma visão mais detalhada da onde a gente está desenvolvendo o projeto, é na parte norte então, do estado. A gente tem 2 comunidades de pesca importantes, uma que é exatamente na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que é Passo de Torres e Torres, uma outra menor que é em Tramandaí e Imbé, e a terceira comunidade de pesca então, do Rio Grande do Sul fica lá ao sul do estado, né, no sul do estado, em Rio Grande, onde o pessoal da FURG está desenvolvendo um projeto que é um espelho, na verdade, dessa nossa proposta. A nossa área também de estudo, basicamente ela está representada aqui no mapa, que isso aqui representa a principal área de distribuição dessas comunidades de pesca nessa região. Essa é só uma visão geral, então, da principal comunidade de pesca, que é essa de Torres e Passo de Torres, exatamente na divisa aqui do estado, né, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em frente ao Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, que é uma unidade de conservação federal. A frota pesqueira é uma frota que, na verdade, é uma mistura de várias embarcações, tanto do ponto de vista artesanal, semi-industrial e algumas até já industrial. Então, essa é uma questão que também a gente está pretendendo analisar de forma diferenciada, né, essas diferentes tipos de embarcação que operam na região. Os dados pretéritos que a gente tinha, o tamanho dessa frota é em torno de 50 embarcações, a gente está atualizando agora as informações sobre o tamanho da frota na região. Em Tramandaí e Imbé, praticamente a frota pesqueira, pelas condições da barra de saída, né, das embarcações para o mar, ser bastante difícil essa saída. Hoje a gente só tem 3 embarcações atuando nessa comunidade, então realmente a principal frota é em Torres e Passo de Torres. Aqui é só mostrando um pouco da equipe, as informações para a equipe. Realmente a gente tem a colaboração de vários bolsistas, né, além dos pesquisadores já envolvidos na proposta original. Então, sem dúvida, isso é um grande, né, apoio do projeto, é ter esses bolsistas, especialmente para fazer essa parte de campo e de observadores de bordo, em entrevista com a comunidade pesqueira. O que a gente já começou a fazer das atividades, né? A gente começou no início do ano já a parte de monitoramento de praia, junto então com a parceria com a URGS, que o Maurício, então, numa das atividades relacionadas até ao doutorado dele também, fazendo monitoramento de praia numa extensão de 125 quilômetros de Torres, um pouco mais ao sul. Até o momento já foram realizados 20 monitoramentos ao sul, 10 ao sul e 10 ao norte da Barra de Tramandaí, um total de 1.312 quilômetros monitorados e 13 exemplares de toninha encontrados mortos ao longo da praia. Esse número é relativamente baixo ainda comparado com os outros anos, mas a gente acredita que está
diretamente relacionado com o período que a gente está fazendo essa amostragem, que é de março até final de julho, que é um período ainda onde normalmente, né, o esforço pesqueiro e as capturas não são tão altos. Então é bem provável que agora na primavera e verão esse número vai aumentar bastante. O que a gente tem coletado de informação? Basicamente comprimento total, sexo e coleta de dentes para determinação de idade e algumas outras amostras, claro, como para estudos moleculares, mas o principal, as 3 informações principais do projeto são essas aqui: comprimento, sexo e dente. A nossa ideia é também fazer uma taxa de encontro, tentar estimar uma mortalidade mínima baseada nos dados de monitoramento e cruzar isso com os dados também de observação e monitoramento das embarcações pesqueiras. Então, a gente vem trabalhando com a questão de cadernos de bordo, desembarque pesqueiro, e realmente conseguimos agora, ainda estamos no início desse processo, como foi dito aqui no Rio Grande do Sul, tem essa questão do receio dos pescadores, e a gente está coletando essas informações. Falar de espécie ameaçada ainda é um certo problema, né, para eles. Eles têm muito receio em função de toda a legislação recente, né, de lista de espécies ameaçadas. Então, a gente está, na verdade, conseguindo retomar esse trabalho aos poucos. Então, na verdade, a partir de julho, agora a gente conseguiu, depois de estar trabalhando já há alguns meses, fazer os primeiros embarques. Na verdade, até são os dados aqui bastante preocupantes, mas a gente sabe que provavelmente isso aqui também foi um viés da embarcação que a gente estava monitorando. Mas só para a gente ter uma ideia, dos 5 embarques que foram realizados até agora com observador de bordo, a gente teve 6 capturas de toninho. Claro que a gente espera que isso não seja a frequência das capturas, e provavelmente não é. A rede que estava sendo utilizada nesses embarques era uma rede, inclusive, proibida pela legislação. Então, certamente isso, que é aquela rede feiticeira, né, com 3 malhas, então, certamente isso pode ser um dos motivos para essa captura tão elevada, né. De qualquer maneira, a gente tem adotado a postura, né, como projeto, de a gente não está trabalhando como uma forma de fiscalização, né, a gente está exatamente querendo entender como é que está ocorrendo essas capturas, e tentando, aos poucos, trabalhar com eles para mostrar a necessidade, a importância de eles estarem dentro das regras, pelo menos, da legislação pesqueira vigente, né. Mesmo que essa legislação talvez não seja sustentável, né, do ponto de vista de conservação da toninha, mas é pelo menos o marco legal que a gente tem hoje disponível. E a nossa ideia, então, é também conseguir fazer... a gente está usando essa informação também, obviamente, para saber a distribuição espacial das capturas, fazer uma estimativa nova de CPUA de mortalidade para a região e coletando os dados básicos também de biologia. Dentro dessa ideia, né, uma das principais informações é exatamente determinar a idade dos animais capturados, e a gente, até para tentar fazer uma análise do possível impacto, ou até se teria alguma mudança relacionada com a publicação da IN, né, a gente resolveu coletar fazer uma comparação entre dados históricos que a gente tinha e dados coletados agora ao longo do projeto. Então, a gente tinha um banco, né, de amostras já bastante representativa de anos anteriores, mais de 170 exemplares encontrados também encalhados na região. A gente resolveu fazer um sorteio dessa amostra que a gente tinha disponível, de 30 machos e 30 fêmeas no período entre 95 e 2000. Determinamos a idade desses animais, e a ideia é fazer essa mesma comparação com o mesmo N amostral com os indivíduos agora coletados ao longo do projeto, para ver se de 2000 para cá, né, até 2018, praticamente 20 anos, aí, se teve uma mudança na estrutura etária da população que está sendo afetada pelas pescarias. Essa aqui é uma análise preliminar, aqui não estão todos os dados ainda, estão 27 indivíduos só nesse gráfico, mas a gente vê um padrão bastante semelhante com o que foi apresentado antes pela IDE. Indivíduos, a gente já tem, na verdade, aqui a informação está dupla, tá? Esse gráfico aqui ele não está completo, mas a gente já tem mais informações que eu não consegui colocar aqui no gráfico. Hoje a gente tem os 60 animais, então, determinados a idade, fêmeas no máximo 19 anos, machos 17, e a média deu bem parecida com o que eu vi que deu no Rio de Janeiro, ali, de 6 anos, a idade média, com uma concentração também de animais imaturos, aqui, menores que 3 anos, que é o padrão, na verdade, já conhecido de maneira geral, né, para toninho. Bom, para tentar avaliar também essa parte da percepção dos pescadores quanto à IN,
Isso também é um trabalho que vem sendo realizado aos poucos, né? Eles têm um pouco de receio ainda de falar sobre isso, mas a gente está tentando iniciar esse trabalho de uma forma um pouco diferente, tentando caracterizar a pesca sem entrar exatamente na questão específica da problemática da toninha, né? Então, nossa ideia é trabalhar, obviamente, com a tripulação embarcada, né, da pesca de emale, mas também com outros atores, né, relacionados à cadeia do pescado, a própria participação das mulheres, né, que muitas vezes tem um papel importante aí dentro da cadeia produtiva ali, que muitas vezes elas também não se identificam como pescadoras ou envolvidas com a pesca, mas na verdade elas têm um papel fundamental ali. Então a gente está tentando também caminhar por esse lado de tentar entender um pouco mais os aspectos socioeconômicos, né, dessa comunidade antes de entrar exatamente na questão específica da captura da toninha. Mas certamente, né, vão ser questões que vão ser ainda abordadas, tanto em relação ao conhecimento deles sobre a IN, né, e essa percepção também em relação às capturas da espécie. Então, aqui, na verdade, esse slide só para mostrar, a Renata está trabalhando, é uma das bolsistas do projeto, né, é responsável por essa parte de etnobiologia. Em relação ao monitoramento da frota, a gente está procurando fazer agora um catálogo das embarcações que operam nessas duas comunidades, né, de Tramandaí e de Torres. Então, basicamente, a gente está fazendo um catálogo de foto-identificação dos barcos, né, fotografando todos os barcos, tentando, né, identificar o nome da embarcação e a própria inscrição também na capitania dos portos. E a nossa ideia é cruzar essas informações que a gente está obtendo em campo com as informações oficiais existentes nas capitanias. Então, a gente entrou em contato com as capitanias de Rio Grande, Tramandaí e Laguna, que são as capitanias mais próximas da nossa área de estudo. Solicitamos a eles, então, um catálogo, um número, né, de embarcações cadastradas em cada uma dessas capitanias. A gente já teve o retorno dessa informação e agora a gente quer cruzar o que existe de dados oficiais com aquilo que a gente está observando em campo. Então, essa aqui é só uma primeira análise que a gente tem dessa informação em relação aos barcos cadastrados em Rio Grande, Tramandaí e Laguna. Obviamente, o barco pode ser cadastrado numa capitania e pescar numa outra área de pesca, né? Mas, de qualquer maneira, isso dá uma ideia um pouco do esforço existente e também do próprio tipo de frota existente em cada uma das áreas, né? Então, a gente vê que em Rio Grande, né, existe um número de... aqui está representado no gráfico as embarcações menores do que 20 AB, né, que é um tamanho das embarcações, e maiores do que 20 AB. Então, a gente vê que em Rio Grande, realmente, as embarcações são bem maiores, né, do que aquelas cadastradas em Tramandaí ou mesmo aquelas em Laguna. Então, isso dá uma ideia também do tipo de frota pesqueira que a gente está trabalhando. Tem um N bastante grande, né, de embarcações maiores do que 20 AB. Na verdade, é mais ou menos 50% de cada aqui, né, se a gente for somar todas as áreas. E aí vem uma questão bem importante, que eu acho que isso talvez seja importante para todos os projetos, né? A própria EN fala que existiria um congelamento da frota pesqueira em 2012, né? Só que até hoje, não sei se alguém tem essa informação, é algo que até a gente gostaria de discutir aqui, onde que esses dados oficiais de qual era o tamanho dessa frota no momento da publicação da IN, né? Onde que está disponível essa informação e como que a gente pode acessar ela. Nossa ideia, obviamente, então, é trabalhar junto com a comunidade pesqueira. Essa não é uma foto do projeto atual, tá? É uma foto do projeto anterior que a gente desenvolveu, onde a gente criou uma confiança bastante grande com os pescadores. A gente está tentando retomar esse trabalho com eles, né? De realmente eles vestirem a camiseta do projeto. A gente não está nesse ponto aqui ainda, tá? Mas como a gente já trabalhou nessa comunidade, a gente espera que a gente consiga retomar isso, né, em breve. E o que a gente tem feito hoje também é passar um pouco das informações. Eles, isso é fato, assim, embora a IN também diga que era obrigatoriedade do Estado repassar as informações sobre a IN para as comunidades, isso nunca foi feito, tá? Quando a gente fala em IN, como já foi dito pelos outros projetos, ninguém conhece a IN, ninguém sabe o que ela é. Então, a gente está muito distante, na verdade, do que está no papel, né, do que está sendo vivenciado junto nas comunidades pesqueiras. Então, a gente está conversando com eles para saber o que eles conhecem sobre legislação, como de um modo geral, e eles, mesmo informalmente agora, eles mostram claramente que eles não têm noção nenhuma da IN. E o que a gente está tentando trabalhar agora, principalmente, é uma ideia de pesca responsável, no sentido, primeiro, de eles saírem... boa parte dessa frota pesqueira ali, eles estão totalmente ilegais, assim, do sentido, eles não estão
boa parte não está nem cadastrada, eles não respeitam, na verdade, praticamente nenhuma da legislação da IN, a gente já viu que eles estão completamente fora, de modo geral. Então, a gente está mostrando para eles, se vocês querem ser também respeitados, que eles dizem hoje a gente é considerado bandido, marginal, né? Eu disse, bom, o primeiro passo para isso é a gente estar dentro, né, do que a própria legislação exige. Né? E algo que eles já têm mostrado, a gente não sabe nem o que a legislação exige da gente, como é que a gente vai estar dentro ou fora. Né? Então, acho que tem uma questão aí também de informação para eles que é bem importante, que eu acho que esse projeto também vai ser importante nesse aspecto. O que a gente não fez ainda do que estava sendo proposto no projeto, não que esteja fora do nosso cronograma, mas são coisas que a gente ainda vai fazer agora em 2019. Tá? A parte de marcação e recaptura esses experimentos, né, de toninha, é algo que a gente ainda não começou. A realização dos experimentos de deriva é algo que também não foi iniciado. Acho que é bem interessante depois o Maurício, ali, que está responsável por essa parte, a gente conversar um pouco, né, com os outros projetos também para avaliar isso. A gente não fez ainda sobrevoo para a estimativa de abundância e distribuição da toninha no Rio Grande do Sul, que está prevista para o inverno, agora no próximo ano. E a questão do rastreamento das embarcações, tem dois caminhos aqui que a gente pretende seguir. A gente tem a intenção de conseguir os dados do PREPS, né, que são obrigatórios para embarcações maiores do que 50 B ou maiores do que 15 metros. Essa informação ela também não é tão simples de ser obtida. Depois, até conversando recentemente com o Edu, parece um caminho para isso, então, mas é uma informação fundamental para a gente, só que a gente sabe também que mais de metade da nossa frota, ou metade ou mais, são embarcações que não têm o PREPS. Né? Então, como que a gente vai lidar com a questão espacial dessas embarcações? No nosso projeto, a gente está com a ideia, né, isso está previsto, a colocação de transmissores, rastreadores nas embarcações menores do que 50 AB, né, para tentar rastrear e mapear onde elas realmente são as principais áreas de pesca. Claro que a gente não pode exigir isso. A nossa ideia é trabalhar com a adesão voluntária das embarcações que estiverem dispostas a botar um rastreador, mas a gente sabe que isso também é algo que não é do dia para a noite. Né? A gente, para conseguir que as embarcações tenham confiança, que a gente bote um rastreador no barco e depois a gente vai coletar essas informações, a nossa relação com eles tem que estar um pouco mais avançada também. Em relação ao cenário atual e perspectivas, tem algumas coisas interessantes relacionadas à legislação pesqueira. Algo bastante recente, eu acho que acredito que o pessoal da FURG talvez vá comentar isso com um pouco mais de detalhe. Algo que aconteceu agora nesse último mês, né? No Rio Grande do Sul houve a proposta de um projeto de lei estadual da restrição da pesca de arrasto a menos de 12 milhas da costa. Foi algo que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado. A lei ainda não foi publicada, né? Existe inclusive uma reação, obviamente, do setor pesqueiro, na verdade do estado de Santa Catarina, em relação a essa proibição da pesca de arrasto no Rio Grande do Sul. Mas é algo que tem um impacto, acho que bastante grande para a própria perspectiva de discutir com a comunidade pesqueira esse projeto de conservação da toninha. Por que isso? Né? Na verdade, os pescadores sempre colocaram como a necessidade de aumentar o esforço e o tamanho, né, das redes de pesca de emalhe no Rio Grande do Sul, devido ao colapso, né, à diminuição dos estoques pesqueiros em função da pesca de arrasto. No momento que a pesca de arrasto for proibida, né, se espera, inclusive o pessoal da FURG fez esses cálculos todos, né, que vai existir, na verdade, um aumento da biomassa de pescado, né, e que isso, teoricamente, reduziria a necessidade de um esforço tão grande da pesca de emalhe para ter os mesmos níveis de captura atual. Né. Então, a gente imagina que isso pode ser uma forma de voltar a discutir essa questão da pesca de emalhe no Rio Grande do Sul dentro de um cenário novo, né, bastante interessante. Além disso, tem uma criação da unidade de conservação do Parque Nacional Marinho do Albardão, que talvez o Henrique até possa depois dar alguma ideia de em que pé anda essa proposta. Né? E algo mais recente, né, que talvez seja novidades aqui para muitos que estão aqui, existe uma proposta do governo do Estado, na verdade da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da criação de uma unidade de conservação que pega uma parte terrestre e uma parte marinha na região de Cidreira, que é mais ou menos na metade daquela nossa área de estudo, onde seria esse polígono que está marcado aqui em azul. Essa proposta ela foi discutida por um grupo técnico dentro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A gente
o GEMARS e algumas outras instituições do Estado também foram consultadas, né? E até em função da toninha, né, a proposta é que essa área marinha protegida que fosse estendida para próxima à isóbata dos 30 metros, que é sabidamente a área de distribuição da espécie, né? Então, essa é uma proposta que foi feita, uma proposta inicial, ela está longe ainda de ser aprovada, né? Não foi feito nenhum ainda das audiências públicas, né? Mas é algo interessante dentro do cenário que a gente tem agora de discutir com a comunidade pesqueira alternativas, né, para o manejo da pesca no Rio Grande do Sul e a conservação da espécie. Então, obviamente, isso é uma área que a gente tem uma especial atenção agora com o projeto que está sendo desenvolvido, para ver realmente qual é que seria a importância dessa área para a conservação da toninha de fato, né? Só para a gente ter uma ideia, a gente fez um exercício bem inicial, né? Essa área que está no polígono azul aqui, está demarcado aqui, ela representaria mais ou menos 450 km². Se a gente fosse extrapolar isso baseado na densidade da toninha, seria uma área que aqui está mais ou menos a localização dessa área, né, de cidreira, né? E usando essa área total disponível aqui pelo polígono em relação à densidade da toninha, isso representaria uma área que teria potencial para proteger em torno de 140 indivíduos dessa população do estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, isso é só um panorama muito inicial. A ideia agora é a gente tentar, com os sobrevoos, também refinar a informação sobre a importância dessa área, né? E é algo que a gente vem discutindo há muito tempo. Será que essa área é melhor do que outras próximas, né? Isso é algo que a gente pretende também poder apontar ao final do projeto. E, por fim, né, uma atividade que a gente vai fazer que integra bastante a informação com o projeto de Rio Grande é um estudo de, né, estimativa de abundância e a distribuição da espécie ao longo de todo o Rio Grande do Sul, né, desde o limite de Santa Catarina até o Chuí. Tá, então, certamente, esses dados vão ser integrados lá com os dados de Rio Grande, e a gente espera, então, ter um novo panorama, né, de uma nova estimativa de abundância para a espécie no Rio Grande do Sul e cruzar todos esses dados com os dados da pesca. Então, aqui um resumo do que a gente espera como resultados, né, principais desse, né, do projeto. É uma nova estimativa de abundância para a FMA3, obviamente dentro da região do Brasil, né? Uma análise da distribuição da espécie no inverno, que é algo inédito, né? A gente só tem esses estudos feitos até agora no período de verão. Uma atualização dos dados sobre esforço, né, frota pesqueira, tamanho das redes, conhecimento e cumprimento pela comunidade pesqueira da IN, dados sobre economia pesqueira, mapeamento das áreas de concentração do esforço de pesca, uma nova estimativa de mortalidade, né? E tudo isso aqui, obviamente, todas as informações visando exatamente uma proposição de alternativas de manejo pesqueiro com discussão com a comunidade. E aí, para finalizar, eu só trouxe dois aspectos que, para nós, são importantes, eu imagino que talvez para os outros projetos, né? Que é exatamente essa consulta aos dados oficiais sobre a pesca, né? A gente ver de que forma seria possível acessar essa informação em relação ao número de embarcações de malha cadastradas, né? Visto que a IN previa, né, o congelamento da frota, e como acessar os dados do PREPS, que essas duas informações são essenciais para a gente entender o esforço e a dinâmica pesqueira na região. Não sei se eu falei muito rápido, ou se eu passei do tempo. De bordo, o número de registro dos imagens, né? E a partir dos cadernos de bordo também tinha uma proporção, um grande número assim, ou foi... Não, então, assim, na verdade, a gente tem os dados pretéritos, né, também, que a gente vai utilizar. É uma região que se sabe que a captura é muito maior que, obviamente, essa que foi apresentada para o Rio de Janeiro e Espírito Santo. O que a gente tinha de estimativa para aquela comunidade antes, em 2004, eram 600 animais por ano. Então, era mais ou menos a cada 10 operações de pesca, uma captura. Isso era em 2004. Tá? Agora, a gente não tem essa informação mais recente. Mas, certamente, esse número de capturas ali naqueles 5 embarques foi especificamente aquele tipo de rede que estava sendo colocada numa determinada profundidade.
Esperamos, pelo menos, que seja isso. Mas também são poucos, né? Claro. Como tu mencionou aí, eu vou dar boa notícia, né? Mas ela é uma boa notícia parcial. Os dados do PREPS a gente já fez a solicitação, né? Eu entrei em contato com o Regis Lima, né? Regis Pinto. É Lima também, né? Tá. Ele me colocou em contato com o pessoal do ICMBio e IBAMA, né? Aí eu mandei e-mail copiado, as duas instituições, e uma pessoa do ICMBio, o Leandro, já disponibilizou, né? Já entrou com um processo interno para a solicitação dos dados, né? Vai passar por um período de aprovação de um comitê que eles têm, mas as perspectivas são bem boas que eles vão conseguir dados do PREPS. A solicitação que eu fiz foi 5 anos antes da IN e 5 anos depois. Então, a gente teria até 2018 e 5 anos para trás, né, de 2013. Quanto para todo o Rio Grande do Sul, né, daí depois a gente senta junto e analisa esses dados. Tá? Quanto ao cadastramento, isso aí realmente a gente vai ter que ir atrás de alguma forma, porque é complicado. Quem tinha esse dado era o Ministério da Secretaria, né? Depois virou Ministério, aí voltou a ser Secretaria, e aí, como Secretaria, passou em vários ministérios, né? Passou até pelo MDIC, e agora saiu do MDIC e é uma secretaria diretamente relacionada à Presidência da República. Então, como a gente vai acessar isso, a gente vai ter que tentar descobrir junto, né? Para finalizar, aquela área de cidreira, bom, vocês já viram essa preocupação no mesmo caso do Jurubatiba, né? Alguém de cidreira entrou em contato com a gente lá na FURG para a FURG apoiar essa proposta, né? E eu respondi para as pessoas que eu não lembro o nome, perguntando em detalhes da proposta e com que base que ela foi construída, né? E nunca recebi resposta. Então, a minha preocupação é aquela mesma que eu tinha para Jurubatiba, né? De repente, tu fecha uma área, imediatamente adjacente uma área que tem mais concentração de toninha e de esforço de pesca, né? E talvez tenha pesca ali, mas não tem muita captura. E esse esforço todo é redirecionado para uma outra área onde a chance de captura é maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não tentar ajudar e atrapalhar. Talvez tenha alguma outra informação ecológica que não seja a toninha que traga essa área como uma área relevante, né? Aí eu não tenho nem o que discutir. Agora a gente tem que olhar cuidadosamente para ver se vale a pena fechar uma área onde o esforço vai ser deslocado para uma área onde possivelmente aumentaria a captura de toninha. Esse tipo de análise seria bom fazer antes, né, de apoiar essa proposta às cegas. Não sei se tu tem alguma informação mais detalhada sobre essa área aí. Então, na verdade, essa área ela já era considerada uma área nas áreas prioritárias para conservação, né, do ProBio, ela já era indicada. São esses 2 polígonos aqui em verde. Desculpa, essa área em verde aqui já era indicada pelo ProBio como uma área prioritária para conservação. Por causa das dunas. Por causa das dunas, ela entra, inclusive, na parte marinha também. Isso já era esse polígono verde é o que está definido pelo Ministério do Meio Ambiente como uma área prioritária. A origem inicial é em função das dunas ser um remanescente, né, das dunas no litoral norte do Rio Grande do Sul. E aí, quando o pessoal começou a discutir isso, eles pensaram na inclusão dessa área marinha também como unidade de conservação. Tem alguma informação ecológica dessa área marinha? Não, então, daí o que a gente foi contactado especificamente, queriam saber o que a gente conhecia sobre essa área. Que a informação que a gente passou, que a gente sabia que existia um parcel, que é o parcel de cidreira, que certamente não são muitos ao longo do litoral, então é um ambiente diferente do restante, né? Certamente tem espécies aqui que estão associadas ao parcel, né? Não especificamente a toninha, mas outras, né? E a gente passou as informações que a gente tinha sobre a distribuição da toninha. Então, esse foi o mapa, inclusive, que a gente enviou para eles, né? Então, a gente tinha os dados aqui baseados nos sobrevoos anteriores, né? E nos trabalhos de captura circulados aqui estão onde seriam os desculpa, acho que aqui isso, onde foram os bycatches de toninha conhecidos
no triângulo, as avistagens de toninha através de sobrevoos, inclusive a avistagem também de tartaruga durante os sobrevoos. O que a gente, na verdade, colocou para eles? Que a gente sabe que nessa área, como ao longo do Rio Grande do Sul, a toninha ia até os 30 metros. Então, se fosse criar uma área marinha, e a intenção fosse que essa área marinha fosse proteger outras espécies, que não adiantaria uma área tão próxima da costa assim. Agora, se essa área é melhor do que está aqui, né, aparentemente, até pelo que a gente está vendo aqui, a distribuição parece ser o que a gente mais ou menos sabe, mais ou menos uniforme, né, aparentemente. Então, assim, a gente entendeu como uma janela de oportunidade para discutir a possibilidade de uma nova área marinha protegida. Se esse é o melhor lugar ou não, acho que o projeto agora pode ajudar a avaliar isso. Né? Mas em que estágio está avançado esse estágio aí de... Não, então... Porque a preocupação é essa, porque é bem diferente do caso do Albardão, né? O Albardão a gente tem múltiplas evidências ecológicas, né, e de conservação que justificaria, né? Mas aí... Não, o que existe aqui, na verdade, é um parecer técnico de um grupo de trabalho criado dentro da SEMA, dizendo que essa área é uma área... O interesse inicial, sem dúvida, era essa parte das dunas, né? Mas que eles entendiam que também seria importante, pela ausência de unidade de conservação marinha no estado, a gente só tem a Lagoa do Peixe, uma franja da Lagoa do Peixe e a Ilha dos Lobos, né? Seria importante ter mais uma unidade de conservação marinha no estado. Essa foi, acho que, o objetivo inicial. Né? E aí a discussão foi essa, onde, né, delimitar essa área. A gente, bom, se vai criar uma unidade de conservação marinha, vamos pelo menos até os 30 metros. Né? Eu só sugeriria olhar os dados do Johnny, né, que ele tem mapeado, né, taxas de captura, né, nessa região toda. Né, então, talvez mais para cima seja mais interessante, talvez mais para baixo. Né. Algo mais? Pode esperar, não? Dentro dessas perspectivas que o Paulo colocou ali, né, tu falou da questão dessa nova normativa que vai restringir ainda mais a pesca, vai restringir a pesca de arrasto ali no litoral do Rio Grande do Sul. A gente tem trabalhado no litoral sul de Santa Catarina, na área da APA da Baleia Franca, e a presença da pesca de arrasto naquele território já era considerado um dos principais conflitos entre a pesca artesanal e a pesca industrial, porque a pesca de arrasto, o arrastão, né, como eles chamam, é essencialmente industrial naquele território e provavelmente é a mesma frota que vinha pescando no Rio Grande do Sul. Então acho que é uma perspectiva nesse caso um pouco negativa a se considerar para os projetos que vão ser desenvolvidos ali na região de Santa Catarina, porque semana passada a gente estava em reunião com os pescadores no Farol de Santa Marta e já se instaurou uma grande preocupação dos pescadores, porque eles estão entendendo que não podendo mais pescar no Rio Grande do Sul, a pesca de arrasto vai se intensificar muito no litoral de Santa Catarina e vai intensificar também esse conflito entre os arrastos e os pescadores artesanais de Emale. E pensando na toninha, com certeza tem consequências também, nesse caso, provavelmente bem negativas ali para o litoral de Santa Catarina.